Bom dia, eu sou o professor Marcos Paulo e hoje a gente vai começar o nosso curso de matemática. A gente vai começar inicialmente vendo, olha só, o que é uma função, como determinar o grau dessa função, o que é uma função de primeiro grau e o que é uma função afim. Parece muita coisa, mas vai dar tempo de ver, tá? Bom, vamos começar. Uma função é o seguinte: imagine dois grupos de informação, dois conjuntos. Esse primeiro conjunto, eu vou escrever ele em vermelho e nós vamos chamar ele de domínio. O segundo conjunto, que eu vou escrever em azul, isso daqui é um C, tá? Chamaremos de contradomínio. Perfeito? O que é, então, uma função? Nós chamaremos de função tudo aquilo que levar uma informação do domínio até o contradomínio. Então, pense só, vamos supor que aqui tenha as seguintes informações, tá? A, B, C, D e G. E do outro lado, que seria no contradomínio, teremos as outras informações, vejam só. F, G, 2 e 3. Reparem que aqui tem mais informações no domínio do que tem no contradomínio. Perfeito? Bom, isso não necessariamente precisa ser desse jeito. Eu posso ter a mesma quantidade de informações ou eu posso ter um pouco menos de informações no contradomínio. E o que vai ser nossa função, então? Nossa função será uma transformação. Ela pegará uma informação aqui do domínio e vai me dizer qual é a resposta dela no contradomínio. Isso daqui é parecido, por exemplo, com a lista de chamadas, onde cada número vai corresponder a um nome. Não pode acontecer de quando eu disser um número, pessoas com nomes diferentes responderem. O que pode acontecer, porém, é de duas pessoas por um acaso terem um mesmo nome. São as que a gente chama de pessoas homônimas. Nesse caso, mesmo que elas tenham o mesmo nome, elas terão números diferentes na lista de chamadas. E isso pode acontecer. Quando eu disser o nome da pessoa, duas pessoas podem eventualmente responder, duas pessoas com números diferentes. Porém, quando eu disser os números, que são diferentes, né? Eu vou ligar isso daqui com o mesmo nome. Isso daqui, essa ligação, é o que a gente chama de função. O grau da função vai me dizer o quê? O grau da função vai me dizer quantas variáveis aqui, quantos valores no domínio têm uma mesma resposta no contradomínio. Então, se eu tiver só uma pergunta para essa resposta, a gente chama de função de primeiro grau. Se forem duas, como é nesse caso, será uma função de segundo grau. E se tivermos três, será uma função de terceiro grau. E assim vai. Vamos supor aqui que a letra A corresponda a o valor G. Então, quando eu perguntar letra A resposta será G. Tudo bem? Nesse caso, reparem que só as letras F e G têm resposta no meu contradomínio. Esses dois juntos, o F e o G, eles vão formar um grupinho específico, tá vendo? Esse grupinho aqui formado só pelas letras F e G, a esse grupinho também teremos um nome. O nome dele é imagem. A imagem de uma função são os valores que estão dentro do domínio, do contradomínio e que efetivamente têm resposta para a minha função. Repare que aqui nessa função que a gente desenhou, os valores 2 e 3 não estão dentro do conjunto imagem. Sendo assim, não tem nada de errado com eles. Eles poderiam ser resposta,
Porém, para essa função, essa resposta não existe. Não existe uma pergunta aqui no domínio que tenha a resposta 2 e 3. Por isso, eles ficam fora do conjunto imagem. Dando continuação ao nosso estudo sobre as funções, eu vou desenhar aqui o que nós chamamos de eixo cartesiano. O eixo cartesiano foi desenvolvido por um cara chamado René Descartes. E isso há muito tempo atrás. Esse eixo consiste em duas linhas com um ângulo de 90 graus entre elas, formando o que chamamos de quadrantes. Esse daqui será o primeiro quadrante, este o segundo quadrante, este o terceiro quadrante e este o quarto quadrante. Tudo bem? Aqui, veja só, eu vou mudar um pouquinho as cores desses eixos, onde o eixo horizontal nós vamos denominar pela letra X e o eixo vertical com a letra Y. Lembram que a gente colocou essas duas cores naquela primeira apresentação de o que era uma função? Pois bem, esse daqui, que é o valor horizontal, corresponderá às informações que nós temos no nosso domínio, do mesmo jeito que estava em vermelho lá no comecinho. E, então, esses valores na vertical, vão representar as informações do contradomínio. Mas e aquela imagem que nós tínhamos falado? Bom, a imagem também vai estar nesse eixo vertical, mas ela não necessariamente será do mesmo tamanho que o contradomínio. Ela pode ser? Pode, mas ela também pode ser menor. Nunca maior, mas ela pode ser menor, tudo bem? Esse eixo horizontal, que representa os valores do domínio, e a gente simboliza com a letra X, lembrem-se disso sempre, também pode ser chamado de eixo das abscissas. Normalmente nós usamos esse nome, abscissas, quando nós estamos falando do eixo em si, tudo bem? Já esse eixo vertical, que nós representamos com a letra Y e que também representa o contradomínio, quando a gente está falando especificamente dos eixos, nessa situação, podemos chamar de eixo das ordenadas. Tudo bem? Quando nós representamos um ponto nesse eixo, para que a gente consiga localizar ele, precisamos de pelo menos duas informações. Precisamos dos valores de x e dos valores de y. Normalmente também nós damos um nome a esse ponto. Chamarei esse daqui de ponto P, que é escrito com letra maiúscula e fica próximo das letras X e Y. Essas letras X e Y aqui juntinhas formam o que nós chamamos de par ordenado, sempre necessariamente nessa ordem, que é a ordem alfabética. Primeiro o valor de X e segundo o valor de Y. Veja só como é que funciona. Reparem que eu fiz algumas marcações, tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. Cada marcação vai representar uma unidade, um número. Então, o que teremos aqui? Essa primeira marcação representa o número 1. Essa é o número 2, essa é o número 3, número 4, número 5 e assim vai. Tá vendo esse ponto onde os eixos se encontram? Será o valor 0. É o par ordenado em que x é 0 e y é 0. Para o meu lado esquerdo, eu tenho também valores, que são decrescentes. Esse primeiro vai representar o menos 1, este o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Da mesma forma, acontece com o eixo das ordenadas. Esse pontinho aqui vai representar o número 1, positivo, assim mesmo. Este vai representar o número 2, número 3, número 4. Aqui será o 0, 0, sempre, em qualquer situação, em qualquer referência. E aqui para baixo eu tenho menos 1, y, o menos 2 do y e o menos 3, e assim vai. Muito bem. Quando eu pego esse ponto que eu marquei aqui
com vocês, eu preciso localizá-lo. Como que nós vamos localizar esse ponto? Normalmente fazemos da seguinte forma: eu vou dizer quantas casinhas em X ele tem. Nesse caso, vejam só o que nós teremos. Para encontrar esse pontinho aqui, vamos andar a partir do zero. Uma casinha, duas casinhas, três casinhas. Repara que se eu fizer isso, pelo menos com relação a x, eu vou ter encontrado o ponto. Nesse caso, qual é o valor de x desse meu ponto? 3, porque eu tive que andar 3 unidades para encontrar ele. E em y, como é que vai ficar em y isso daqui? Eu tenho que andar uma, duas. Ó, se eu andar 2 unidades para cima, eu vou conseguir encontrar esse meu ponto. Portanto, esse meu ponto tem coordenada 2 em y. Esse daqui, que é o ponto P, é o ponto 3 e 2. 3 em x, 2 em y. Perfeito? E assim eu encontro esse meu ponto. Então, o que vai ser minha função? Minha função vai ser um desenho, um gráfico, que vai me dizer exatamente quais são todos os pontos que o y tem quando eu digo um certo valor de x. Nesse caso, quando eu disser o valor 3 para x, a resposta em y tem que ser 2. Perfeito? Repara que o desenho dessa função, ele só vai ou só vem. Ele não faz curva. Sendo assim, essa função não vai ter mais do que uma resposta em y para cada pergunta em x. Essa daqui é uma função de primeiro grau, porque para cada valor em x, eu só vou ter uma resposta em y. Repare essa função aqui. Veja só, ela só vai ou só veio. Então ela não faz curva, não tem a possibilidade de ela estar indo e de repente ela resolver voltar. Essa é uma função de primeiro grau. Elas são descritas por gráficos que são retilíneos. Também podemos dizer que ela é uma função linear. As funções lineares, para cada valor em x, eu só tenho uma resposta em y. Mas eu também posso representar essa função a partir de uma fórmula. Veja só como é que nós teremos aqui. Nessa minha fórmula, nós iremos dizer qual o valor em y que, quando eu disser o meu valor em x, terá correspondência. Então, eu digo um certo valor em x e ele vai me dizer qual é o valor em y que isso vai alcançar. Repara que se eu tiver desse jeito apenas a minha fórmula, todo valor em x vai ser idêntico ao valor em y. Por isso, eu adiciono aqui alguns elementos, esse valor de A e esse valor de B. Esse valor em A também vai ser chamado de coeficiente angular, e ele vai me indicar qual é a inclinação dessa reta. Se ela for mais inclinada ou menos inclinada, esse valor de A vai mudando. Ou seja, vamos supor que ela seja muito inclinada. Neste caso, o valor de A será um valor elevado. Já se ela for bem deitada aqui, esse valor de A será um valor pequeno também. Esse número B que vocês estão vendo aqui, ele também vai ser chamado de coeficiente linear. Anotem isso daí. O valor de B, chamado coeficiente linear, ele vai me indicar onde que esse gráfico corta o eixo y. Perfeito? Esse pontinho aqui que eu estou desenhando, ele será exatamente o valor de B. Perfeito? Então, o que está dizendo essa minha fórmula aqui? Essa minha fórmula diz o seguinte, ó, para eu chegar no valor de y, eu tenho que pegar o valor de x, dizer o quanto esse gráfico está inclinado. Se ele for muito inclinado, o valor de y vai mudar bastante. Se ele for
pouco inclinado, o valor de y vai mudar pouquinho. Então, para eu chegar no valor de y, eu pego a pergunta em x, multiplico pelo coeficiente angular, pela inclinação da reta, e adiciono o ponto inicial, o ponto de partida aqui, que é o B. Tudo bem? Dessa forma, eu vou encontrar a minha resposta para y. Vamos supor, então, como exemplo, uma função aqui, que vai indicar o seguinte, ó, y igual a 2x mais 3. O que significa nesse caso? Olha só, significa que a minha função começa no número 3. Esse daqui, o valor de y, aqui nas ordenadas, tá? Esse valor b será igual a 3. Então, minha função vai começar no 3. E os valores em y, correspondentes em y, serão o dobro dos valores em x. Ou seja, quando o x valer 1, o valor de y será quanto? 1 vezes 2 mais 3, ou seja, 5. Quando o x valer, por exemplo, 4, quanto que vai significar isso em y? Qual vai ser a resposta em y? Então, 2 vezes 4, que dá 8. Eu somo 3, que vai dar 11. E tenho como resposta em y o número 11. Tudo bem? Então, em y eu tenho a resposta dessa conta para quando substituído por um valor específico em x. Perfeito? Então, os valores em y começam a contar aqui, ou seja, cruzam o eixo y no ponto 3 e depois eles começam a dobrar de valor com relação a x, sempre adicionando 3. Isso daqui poderia ser também, poderíamos ter aqui valores negativos, tá? Sem problema nenhum. A gente poderia aqui ter valor negativo. Nesse caso, como que ficaria? O meu gráfico, ao invés de começar aqui em cima, nesse B que vale 3, ele começaria aqui embaixo. E aqui eu teria o B, que é o ponto inicial, que é o ponto em que o gráfico corta o eixo Y, em menos 3. Tudo bem? Então, esse valor que aparece aqui sempre vai me indicar a minha resposta, né, do Y aqui embaixo. É também a minha resposta para quando o x é zero, tudo bem? Reparem aqui. Quando o x for zero, vou substituir o x por zero. 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 3. Então, 0 menos 3 dá menos 3 como resposta. Ou seja, ficou aqui o menos 3, que é o valor do coeficiente linear. É onde o gráfico corta o meu eixo y. Perfeito? Nesse caso aqui, a mesma coisa. Para eu encontrar os valores em y, eu só preciso multiplicar por 2 e, nesse caso específico, subtrair 3. Esse tipo de função que vocês estão vendo aí é o que nós chamamos de função afim. As funções afim são justamente essas, as que têm esse tipo de desenho aqui. Tudo bem? Em que eu tenho um coeficiente angular e um coeficiente linear. Chamamos elas de função afim. Funções afim, né? É todo um conjunto, um grupo de funções. As funções afim são todas de primeiro grau. Perfeito? Se não tiver o coeficiente linear, por exemplo, nós não chamaremos de função afim. Será uma simples função de primeiro grau. Bom, é isso por enquanto. Revisem, voltem o vídeo, vejam se vocês têm dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem indicar aqui as dúvidas nos comentários do YouTube, tudo bem? Eu vou respondendo assim que eu puder.
É isso e até mais. Não se esqueçam de lavar as mãos e lembrem, não é só porque vocês não saem de casa que vocês não precisam tomar banho. Tchau, tchau.